Estamos aqui com a Lúcia, moça que trabalha aqui em casa há 20 anos, e a gente vai fazer umas perguntinhas sobre a vida dela, a trajetória, tudo que aconteceu na vida dela. Bom, Lu, queria começar perguntando com quantos anos você começou a estudar, se você teve acesso como uma criança, tipo, a gente, desde cedo, ou era ensino público, algo do tipo. Eu comecei a frequentar a escola com 9 anos, mas o acesso era bem difícil, porque a gente morava em um sítio bem distante da cidade e era super longe. E daí tinha que fazer aquela caminhada todo dia, né? Ir e voltar era muito difícil. E a gente faltava muito às aulas. Então era bem complicado frequentar a escola naquela época. Muito E, difícil. e era onde esse sítio? Em que região do país? Era na Paraíba. Meus pais até hoje ainda moram lá. Mas hoje eles já moram na cidade, né? A vida já deu bem com evoluído. O lugar nem tanto, mas a vidinha deles que deu uma melhorada. Mas ainda é bem super atrasado lá. Você tem irmãos? Tenho. Tenho a todos, são 12 irmãos. Uhum. E eles ainda, você é a que mais ajuda a família, assim? Provavelmente, com certeza você sabe. Na verdade são 12, mas nesse caso eu sou a única. É, Tipo, como se eu fosse a única filha. como se fosse a mãe de Isso. todos Eu eles. sou a mãe da minha mãe e do meu pai, no caso. Porque eu ajudo eles o tempo todo no que eu posso. Entendeu? E eu teria vontade de ajudar muito mais, mas às vezes não dá. Mas eu faço o possível e o impossível para dar o que eles precisam, para ter uma velhice mais prazerosa, né? Vamos dizer assim. E com quantos anos você parou de estudar? E assim, por algum motivo específico, tipo, você se via obrigada a se dedicar 100% ao trabalho, a algum trabalho, a ajudar seus pais, e aí o estudo meio que atrapalhava isso? Eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos. Eu lembro que eu fui fazer uma faxina na casa do prefeito da cidade. Nossa. Nessa época. Foi a primeira faxina que eu fiz na minha vida e acho que ficou, né? Porque até hoje eu faço, mas eu gosto. Hoje em dia eu adoro o que eu faço e também tem as pessoas da casa que eu trabalho, que eu amo todos. Então para mim fica mais fácil e é muito prazeroso trabalhar aqui. Mas naquela época foi mais por necessidade mesmo. E daí eu parei de estudar aos 18 anos por uma gravidez não planejada. Tive que parar de estudar para ter meu filho, mas logo que fiquei grávida lá, vim embora aqui para São Paulo e aqui fiquei até hoje. Mas daí depois eu terminei meus estudos aqui, mas já com meu filho já um adulto. Mas você estava em qual ano da escola quando você Eu parou de estava estudar? na oitava série. Oitava série. Isso. Certo. E por qual motivo você veio pra cá? Assim? Eu acho que eu vim para cá pelo mesmo motivo de parar os estudos, pela gravidez. Porque nessa época lá era meio que um escândalo, né? Então meus pais achou melhor eu vir para cá, pelo fato de eu estar grávida, de ser uma mãe solteira, né? E aí aqui você ia ter, sei lá, mais oportunidade para Sim, conseguir. sim, aqui eu tive bem mais oportunidades de trabalhar, de terminar meus estudos. Agora estou fazendo um curso profissionalizante de cozinheiro. Sim, aqui tem muito mais oportunidade. Você querendo, tendo força de vontade, porque tem que ter isso, senão você não vai ter nada na vida. E relacionado a isso, tipo, quanto às expectativas de quando você veio para São Paulo, logo que você chegou, você já recebeu essas oportunidades de vir trabalhar para cá? Não, não. Conta mais ou menos como é que foi Quando assim. eu cheguei aqui, minhas expectativas de futuro era zero. Eu olhava para frente, não via uma luzinha sequer. Até o meu filho fazer uns 2 anos, acho, foi. Meu filho fez 2 anos, eu conheci uma pessoa com quem eu me relacionei durante 28 anos. E foi a partir do momento que eu conheci essa pessoa que minha vida começou meio que a alavancar, né? Começamos a ficar junto, fomos morar junto, daí eu arrumei emprego, ele também. Meu filho cresceu, eu fiquei grávida da minha outra filha e daí a vida começou a andar. Mas sempre de doméstica, né? Sempre de doméstica, sempre. Eu adoro minha profissão.
que isso fique bem claro. Você sofreu muito quando chegou aqui? Sim, bastante, porque eu não sabia nada da vida, né? Sempre morei naquele finzinho de mundo, praticamente dentro do mato. Então foi bem difícil quando eu cheguei aqui. Porque quando eu cheguei aqui, quando eu estava vindo, na minha cabeça eu ia morar numa casa bonita, né? Do meu irmão, que eu estava vindo para a casa dele. Quando eu cheguei aqui, gente, eu olhei para cima e vi aquele morro. Meu Deus, eu não acredito que eu vou morar aqui. Eu vou morrer ali em cima. Era desesperador quando eu vi aquilo lá, que eu tinha que subir para morar lá. Mas aí foi melhorando as coisas. Graças a Deus, né? E quanto ao seu irmão, ele veio primeiro para cá? Sim. Como é que funcionou? Tipo, a Sim. ideia de você querer vir para São Paulo, tipo, já foi meio que planejado antes? Ou você simplesmente escolheu, ó, vou ir para São Paulo porque lá é onde parece que os sonhos se realizam? Como é Sim, que foi? porque lá já não tinha sonho nenhum, porque o lugar não tinha como você crescer em nada, né? E grávida então, menos ainda, zerou. Daí ele morava aqui já há mais de 10 anos. Dois irmãos meus moram aqui até hoje, há mais de 40 anos eles moram aqui. Então ele já tinha emprego, já tinha casa própria, daí foi que eu tive a ideia de vir para cá. Nossa, e seus outros irmãos ainda moram, ou sempre moraram lá na Paraíba mesmo? Ficaram Sim. por lá? Sim, os outros sempre moraram lá, nunca saíram de lá, moram lá até hoje. Porque, tipo, lá nessa cidadezinha pequenininha, você arrumou um empreguinho, você sobrevive, entendeu? E o pessoal de lá é meio que encostado, vamos dizer assim, Meio né? acomodado. Ele se acomoda com tudo, para eles tudo tá bom. Não precisa melhorar, não precisa mudar de vida, aquilo ali tá bom. Para mim já não serve. Aham. E quando você chegou aqui, você imaginou que aqui fosse tipo tão grande igual todo mundo fala? Ou sua visão de mundo era diferente? Totalmente diferente. Totalmente? Totalmente diferente. Quando eu subi o morro, eu tinha a visão do lugar quase todo de São Bernardo. É. Quando eu vi aquilo lá embaixo, falei, meu Deus, se eu descer ali, nunca mais eu encontro o caminho de volta. Sério, foi essa a minha ideia. Se eu descesse ali, eu não saberia mais que rumo eu tinha que ir, de tão grande. Eu nunca tinha visto tanto prédio na minha vida, né? Aliás, lá na cidade até hoje não tem prédio nenhum. Então, isso já era um bom começo. E seu primeiro emprego aqui? Como foi? Onde foi? Meu emprego aqui foi de doméstica também. É. Mas eu tive muito medo, porque eu nunca tinha trabalhado numa casa tão grande, né? E assim, eu tinha que andar de elevador, gente. Aí eu já fiquei horrorizada, porque eu tinha pavor desse negócio. Eu tinha muito medo de elevador. Porque pra mim ele sempre ia parar e eu ia ficar presa lá dentro, né? E nisso eu fui, mas eu só fiquei 2 dias de tanto medo do elevador que eu fiquei. Sério. É. Não consegui trabalhar na casa por causa no apartamento por conta do elevador. E depois? Depois eu fui perdendo o medo, entendeu? Eu fui passeando na casa de um, de outro, e daí eu tinha que usar elevador. No shopping que eu fui tinha elevador. O primeiro shopping que eu fui, que eu achei a coisa mais linda do mundo, o shopping. Até hoje eu amo, eu acho lindo. Mas hoje eu ando de elevador de boa, tranquilo. Melhorou bastante. Como é que eu posso dizer assim? Você foi se acostumando, né, com o jeito Sim, de vida sim. daqui. Depois você vai vendo que não é tudo aquilo que você imaginava, né? Que não é nem um bicho de 7 cabeças. E com relação mais ao seu passado, quando você fez a sua primeira faxina, assim, você teve um horário estabelecido, aí depois você foi seguindo esse mesmo horário, tipo, depois da primeira faxina, quando você começou a trabalhar mesmo com isso, qual que era, assim, o tempo, assim, a carga horária que você trabalhava? Era definida, tipo... Não, não tinha carga horária definida. Era quando você terminasse o serviço, você poderia ir embora. Não é tipo hoje, você tem um horário de entrar e de sair. Naquela época era assim. Lá, até hoje, não tem esse horário. Sim, sim. Até hoje lá não tem horário para quem trabalha nesse setor de limpeza. Então, por exemplo, se a casa for muito grande, você começa de manhã, você fica até a Exatamente, noite. você rala o dia inteiro, você só sai de lá quando acabar. Então dependia do serviço que você fazia por dia, do tanto que você Exatamente. ia receber. Exatamente. E você sofria, sei lá, já teve algum patrão seu que te tratava mal, que
te fez alguma coisa, tipo, já teve algum serviço que você fez que você realmente sofreu assim? Não, eu diria que não. Eu já entrei em uns lugares que eu vi que não ia rolar, que o pessoal era bem, como que eu posso dizer? Eu não sei, eu acho que ele se sentia diferenciado pelo fato das condições financeiras, né? Superior. Exatamente. Então, quando eu vi que o pessoal não tinha nem educação de falar comigo, ali eu já saí também. Entendi. E com relação aos estudos, assim, quão longe você acha que poderia ter chegado se você tivesse o acesso ao estudo que nem a gente teve, assim, desde criança e tivesse condição até hoje de, sei lá, no colégio particular? Nossa, gente, se eu tivesse naquela época a oportunidade que vocês têm hoje, realmente eu deveria estar brilhando em algum lugar desse mundo. Eu não estaria aqui. Porque hoje em dia, para vocês, vocês têm a oportunidade de crescer muito, né? Vocês têm tudo para crescer, para ser alguém na vida. Naquela época não tinha essa opção. Nem de estudar a gente tinha opção. Então agradeçam muito a Deus a vidinha que vocês têm, né? E levem a sério os estudos. Você tinha muitos sonhos de emprego, de carreira lá no Seguir Paraíba? alguma carreira. O que eu mais gostava de fazer na época que eu morava lá era dançar. Nossa, eu amava dançar. E eu sabia dançar, gente. Viu? Eu dançava bem. Eu amava dançar. Eu sempre pensei que eu ia ser uma bailarina. Aham. De tanto que eu amava dançar. Mas daí As coisas, necessidade, né? não deu certo. Eu acabei virando doméstica mesmo. Mas eu tô feliz. Aham. Hoje eu sou muito feliz. E nunca conseguiu, tipo, sei lá, fazer algum curso de balé, mesmo depois mais Não, velha? nunca consegui. Nunca consegui. É que depois de uma certa idade já não dá mais pra você dançar muito, né? Você dança um pouquinho assim, você já tá acabada. Tem que parar porque o corpo não aguenta. Mas era seu sonho de criança, assim? Sim, de criança era. Era dançar. Com certeza. E com relação a essa parte de, com relação à idade, você não consegue mais dançar tanto, assim, tipo, trabalhar como doméstica, desenvolveu alguma coisa assim na sua parte física, algum desgaste, por exemplo, tendinite, pelo Não, esforço físico? na Não, parte física eu ainda estou super bem. Eu ainda aguento mais uns 20 anos, acho. Então dá pra dançar. Ainda estou muito bem. Ainda não sinto dor em quase lugar nenhum. Estou ótima. Nessa parte aí eu estou ótima. Depende da casa que você trabalha também, né? Minha patroa é um amor, então ela não é aquelas patroas chatas, só o Fré às vezes, mas tudo bem. Esse é um amorzinho. Como que foi para você receber a oportunidade de curso depois de adulto, talvez? Nossa, foi ótimo, foi maravilhoso. Para mim foi um novo futuro que eu poderia traçar ali a partir do momento que eu comecei a fazer esse curso. Hoje eu tenho muitos sonhos que eu quero fazer ainda uma faculdade de gastronomia, que é o meu sonho, quero me tornar uma chefe, não tenho a pretensão de ser famosa, só quero me tornar uma chefe, pelo menos do meu restaurante. E você conseguiu concluir, tipo, a escola depois de adulta e tudo mais? Sim, eu concluí eu terminei tem 4 anos. O ensino médio? Isso, que daí eu saía do trabalho e ia para a escola. Tem pouco tempo que eu terminei, já pensando em fazer cursos. Você já emendou, né? Aham. como é que foi esse ambiente escolar? Tipo, talvez pela diferença de idade, tudo mais, você ia para ou você fazia o supletivo? Eu fazia o supletivo, foi ótimo. A diferença da idade eu acho que foi o que mais contou. Eu amei voltar a estudar, entendeu? Foi meio que uma renovada. Foi muito bom. Você não se sentiu desconfortável De com o jeito ambiente? nenhum. De jeito nenhum. E lá tinha muita gente assim com a mesma história que você, por exemplo? Tinha, Tinha? tinha muita gente. E o pior é que na minha sala de aula tinha muito adolescente. Eu não entendia por que eles estavam ali tão novos, gente. E a maioria teve oportunidade. Teve oportunidade, tão atrasada nos estudos e a gente ali se esforçando, querendo terminar, entendeu?
E eles não faziam nada da vida, ainda iam para lá mais para bagunçar. Não aproveitando a oportunidade. Não aproveita nada. A maioria não aproveita. Quantos amigos a gente tem que repete e fica tranquilo? Então, como que você fica tranquilo você repetindo de ano? O que você fez o ano inteiro? Nada. E ainda Onde você vai mais chegar? só com essa responsa, né? Então, você só tem a responsabilidade de ser um bom aluno. Dá valor para tudo que seus pais dão. Exatamente, porque não é fácil pagar uma boa escola, manter vocês lá. Não deve ser fácil para o pai de ninguém. Entendeu? Mas... A gente sabe o quanto o patrão rola. Então, mas é prazeroso para eles verem que vocês estão levando a sério, né? E estão dando valor ao dinheiro que eles estão pagando. E com relação a essa parte assim, dos seus filhos, você conseguiu dar um estudo para eles? Consegui. Hoje, com quantos anos eles estão? Se eles estão fazendo faculdade? Fizeram já. Meus filhos sempre estudaram em escola pública, mas sempre foram ótimos alunos. Nunca tive problema nenhum com nenhum dos dois na parte escolar, nem como filho. Essa parte dos filhos, eu acho que foi aí que Deus me deu a recompensa do começo de vida tão difícil. Sim. Entendeu? Foi na parte dos filhos, porque meus filhos são ótimas pessoas. São duas pessoas bem dignas, estudaram, fizeram faculdade, têm seu emprego, são ótimas pessoas. Eu criei muito bem, graças a Deus. E como é que você se vê assim como mãe? Como mãe eu me sinto realizada. Em ver meus filhos bem, ver eles ser um ser humano humilde. Sempre ensinei eles não pisarem em ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, independente da sua classe social. Você não é melhor do que ninguém em lugar nenhum. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais, não tem diferença. Então, eu me sinto muito realizada como mãe. E mesmo tendo filho novo, assim, você conseguiu, batalhando, lutando desde o começo, cuidar dele? Consegui sim. Consegui trabalhar e deixava eles dois em casa. Deixava o almocinho pronto, o pratinho pronto. Ensinei eles a se esquentar no micro-ondas. Pedi a vizinha para levar até a escola para mim. Ensinei a tomar banho, se trocar. E eles foram aprendendo sozinhos, cedo. Mas deu certo. Deu certo. E em meio a... Você falou que você morava no Morrão. E em meio a esse ambiente, como você se sentia, assim, tendo filho pequeno? Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo do que eu via lá. Eu tinha muito medo dos meus filhos se envolverem nas coisas que eu via todos os dias naquele lugar onde eu morava. Entendeu? Eles moram lá até hoje, né? Mas é bem complicado. Se você não tiver uma cabeça boa, você se perde facilmente em um morro dessa cidade. Com certeza. Você tem que levar a sério os estudos e os ensinamentos que você tem em casa. Porque o que você vê lá fora não é bom. Acho que é isso. Se quiser falar mais alguma coisa que você acha necessário, se quiser Um conselho. Olha, gente, eu só tenho um conselho a dar para vocês. Sejam pessoas dignas, homens de bem, porque é só isso que vocês podem levar dessa vida. É o que vocês fazem de bom. Porque o que faz de mal vai ter o retorno. É o retorno da vida, né? Mas pelo menos nos rostinhos, são boas pessoas, né? Esse aqui nem se fala, porque esse eu amo de paixão. Então eu convivo com ele todos os dias. Para mim, eu tenho o mesmo amor de um filho. Entendeu? Que eu troquei fralda, dei mamadeira tão linda. Eu amo ele de paixão. Conhece mais a mãe dele do que ele. Sim, muito, muito. Eu amo ele assim, igualzinho eu amo meu filho Lucas. E é isso. Eu espero que vocês levem a sério a oportunidade que vocês estão tendo da vida e que sejam boas pessoas, sempre bons filhos, porque a única coisa que a gente que é mãe, que quer ver é os filhos bem e se tornando homens de bem. É isso. Pronto? Já brilhei? Alô, Fredão, minha delícia. Olha, gente.